amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos guarde e nos abençoe mais esta hora em que achamos-nos aqui reunidos. Essa época que se inicia agora, entre algumas outras épocas do ano, há uma sensibilização a um chamado mais sensível, a fim de que a gente olhe o outro, né? Então, essa época é uma época onde nós iniciamos o nosso final de ano. Algumas pessoas já começaram a organizar a sua árvore, já começaram a organizar a sua ceia, se vão fazer ou não, se vão a algum lugar, se vão receber, se alguém, né, se virá receber. É uma época onde a gente se volta a esse exercício de celebração do nascimento, né, do Mestre Jesus. O que, de fato, até uma coisa esquisita, porque é inassociável a festa que a gente faz com o nascimento de Jesus. Quer dizer, não tem associação nenhuma, é um negócio que a gente faz porque a gente gosta, não porque haja associação. Um ser que chega no mundo numa estrebaria, não sabia nem o que era um chester, um peru, bacalhoada, saladas. A gente não, então, assim, é esquisito como a gente puxa para a nossa vida, como há um antropomorfismo, como muito bem lembrou, não sei se foi a nossa companheira, né, a Rosana, na última semana, como a gente chamou o nascimento de Jesus para um lugar de festa, como você faz a sua festa. É dissonante, é esquisito, porque, no mínimo de reflexão, é inassociável você relacionar os exageros que a gente organiza num fim de ano com o nascimento do Cristo. A não ser que para você não tenha associação alguma. Bem, aí é mais uma festa, é mais um evento que surge com base num aniversário, mesmo que não haja uma data específica, mas há uma convenção em se celebrar 25 de dezembro o nascimento de Jesus. E, de fato, o que a gente menos faz nesse dia é celebrar o nascimento do cara. É uma celebração com base nos nossos desejos, nos nossos interesses, naquilo que me dá prazer. É uma música alta, é um Diogo Nogueira, é um samba, são os exageros, é a cachaçada, é a confusão no final da festa, e que não se relaciona absolutamente em nada com o projeto inicial de celebração natalina. Nada, não tem associação. Isso é esquisito de uma maneira que nós começamos a dizer assim: na minha casa, nós fazemos a celebração assim. E aí você observa que as pessoas puxaram para si como celebrarão o dia que nós deveríamos estar nos recordando de Jesus. É como se eu fosse dizer para a Djanira como será a festa aniversário dela. É como se eu fosse dizer a Lúcia como eu quero que seja a sua festa. E se você não gostar, o problema, Lúcia, é seu, porque eu vou fazer assim, porque o aniversário é seu, mas eu vou fazer do jeito que eu quiser. É uma coisa muito esquisita essa apropriação de datas que a gente faz e não faz uma oração. Há uma preocupação enorme em se a Chester, fazer uma bacalhoada, comprar os presentes,
mas ninguém reza nada na noite de Natal. E se você disser assim, vamos fazer uma oração aqui, ih, ó o Carola, ó o Carola, mas você tem que lembrar a pessoa que você está celebrando um aniversário, e o aniversário de um homem que chega no mundo de forma totalmente diferente daquilo que está se encenando ali. Uma vida que se inicia numa estrebaria, aonde o espírito nasce, aonde o mestre nasce e é aninhado, onde os bichos se alimentavam no coxo, não se associa absolutamente em nada. Aí você vai dizer, Marcelo, mas por que isso? Porque isso assinala a maneira com que a gente vai apanhando uma ideia original e aplicando a essa ideia original sofismas e deformações que, em determinada hora, o original sumiu. O original não existe mais. Desapareceu. Ele sumiu, evadiu-se. E aí, quando você olha para o que você faz, para uma celebração que assinala a chegada de Jesus, e que o que menos você vê ali é ele, é sinal que houve uma subversão daquela ideia e que ele desapareceu. Eu sei que isso não vai mudar nada de ninguém, mas eu gostaria, no mínimo, que nós conseguíssemos pensar sobre isso. Nós vamos fazer isso no dia 26. Aí sim é minha festa. No dia 27, é minha festa. Mas não use algo que surge para a celebração da memória, da recordação de um elemento de redenção, para nós nos apropriarmos daquele lugar como se fosse algo para celebrar a nossa vida, Estela. Aí não é a sua festa. A festa de Jesus, né? E essa época, especificamente, que vai chegando, Ivete leu aqui, os pedidos para nós podermos abençoar a vida dos nossos irmãos. E nós começamos a ter uma onda de ajudar. É uma onda boa, maravilhosa, Ivete. Fim de ano, nós procuramos onde nós vamos ajudar. É uma coisa que mexe com a gente. Eu acho até que, de uma certa maneira, é o meio de nós limparmos a barra da consciência. Um negócio assim que eu vou ajudar porque eu vou meio que me aliviar de um ano abençoado, é a hora de eu retribuir. E nós ficamos muito sensíveis quando a gente ajuda, né? A beneficência é um ato que nos faz ir para um lugar de muita sensibilização. Então, as pessoas no final do ano choram de qualquer negócio. É uma época que a gente fica muito, muito emocional. A gente chora, inauguração de posto de gasolina. Inaugurou um posto de gasolina, a gente chora. É uma emoção, um capítulo de novela, nela a gente vê, essa novela hoje me emocionou, a gente chora. O fim do ano, ele gera na gente uma emoção, porque fecha-se um ciclo, celebra-se um nascimento de uma redenção e a gente surta, porque inclusive ainda há aqueles companheiros, eu acredito que aqui não haja nenhum, mas é mentira, porque há, que falam assim, se eu pudesse, eu dormia no dia 22 e só acordava no dia 1º. Eu não queria ver Natal, eu não queria ver Ano Novo, eu tenho horror disso. E é mais esquisito ainda, porque a gente começa a ter horror de um ciclo, o horror de celebrar o ciclo do nascimento do Cristo e horror de celebrar o fechamento do ciclo existencial. E, de repente, a gente precisa começar a pensar que esse horror está associado ao horror que nós tivemos do ano. O ano foi muito ruim para a gente. O que celebrar? O que fechar? O que amarrar? Se foi ruim, acaba logo o ano e chega logo o ano que vem. Mas a gente está falando sobre esses mecanismos cíclicos que são imprescindíveis, e essa época nós começamos a querer ajudar, e vamos apadrinhar a criança,
vamos arrumar um chocolate, vamos arrumar a goiabada, vamos vir à reunião. E isso nos infla, isso nos enche e nos faz uma sensação de que a gente está fazendo a diferença na vida do outro. E sempre que você sente, gente, pensei que fosse uma gambá, é um gato, olha, você vê que doideira. E sempre que você faz a diferença na vida do outro, ou que você julga que você faz a diferença na vida do outro, na gente mexe com um elemento consorciado ao orgulho e ao egoísmo, que é a vaidade. Essa sensação de que eu estou abençoando a vida do outro, essa sensação que nos infla e que é honesta, que é justa, porque faz com que a gente muitas vezes tenha uma ideia que a nossa vida é melhor, ela é mais afortunada, ela é mais abençoada, então eu preciso compartilhar para com o outro, mas de um certo lado, isso fomenta na gente um elemento de envaidecimento, é algo que eu tenho possibilidade de dar e não preciso receber, mas é algo que eu não ficaria feliz se eu precisasse receber, porque aí eu entraria para o outro lado. E é ótimo nós estarmos no lado de quem oferece. E é horrível, Rosane, se ver do lado de quem precisa. É ótimo vir, é ótimo servir, mas é péssimo para o orgulhoso, é péssimo para o egoísta, é péssimo para o vaidoso ser servido. Hoje nós vamos falar sobre a beneficência, vamos abordar 3 instruções psicofônicas, 3 mensagens, instruções espirituais que estão em o Evangelho. E acho que ano que vem só, outro companheiro volta e fecha a beneficência. Adolfo, bispo de Argel, é o primeiro espírito que a gente vai fazer um apontamento. Ele diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves prazeres e as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade relacionada às almas, as almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesmo, e se fique nua, se dispa, jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Bem, quando você ouve essa análise inicial, Adolfo fala que quando você serve ao outro, você não leva a felicidade para o outro só, mas você gera felicidade em você. Aquilo que você oferece ao outro e que você acha exclusivamente que é uma fonte de oferta, de oferenda, e que não te gera essa alegria, precisa ser analisado. Os nossos companheiros fizeram ali uma lista com mais de 200 nomes de irmãos que precisam ser ajudados. E é óbvio que muitas pessoas se sentem sensibilizadas, socialmente se sentem responsabilizadas, veem que não vão experimentar uma dificuldade econômica em apanhar uma fichinha com um nome, com uma roupinha, com um sapatinho, um brinquedo para uma criança. Mas não é só sair e comprar, é ficar
feliz em realizar. É pegar o pacote, o brinquedo, belamente embalado, e oferecer a isso as vibrações favoráveis de beneficência. Não é simplesmente ir a uma loja, sair com uma encomenda, chegar aqui, amarrar e dizer assim: me livrei do meu compromisso. Porque há companheiros que fazem o bem para livrar a sua consciência do compromisso que assumiu. Entendeu, Cláudia? Há companheiros que realizam, que auxiliam, que socorrem o outro, mas não compreenderam o quanto isso é fonte de júbilo. E a gente sente isso quando a gente anseia que o serviço acabe rápido, Luiz Fernando. Toda vez que você vai servir alguém que você quer que acabe rápido, você está mais preocupado em fechar aquele ciclo e seguir a vida adiante do que, de fato, beneficiar o outro, partilhar com o outro. O que leva a gente a refletir que, inclusive, 1 quilo de arroz, quando a gente solicita, sempre precisa ser oferecido, mas precisa ser oferecido. Virou uma prática, um exercício de liberar a consciência. Liberar a consciência do que de fato estar envolvido por um sentimento maior em relação ao outro. Porque sim, é fato que as instituições dessa época começam a pedir, e pede com força. Mas quando finaliza a época Ei, som. E aí, a hora que finaliza essa época do ano, as pessoas continuam com fome, as pessoas continuam precisando de roupa, as pessoas continuam precisando de remédio. E aí a gente sai agora, Ivete falou assim: estamos precisando de bom panetone e goiabada. Saímos aqui, compramos 20 de cada. E esquecemos que em janeiro a fome, a cesta vai chegar de novo na necessidade das pessoas. E aí a gente desliga isso da cabeça da gente. Porque a gente assume um compromisso lembrado, sabe, aquele rito recordado, mas oferecer ao outro o bem ainda não nos alegra, ainda é uma obrigação. É uma obrigação que a gente experimenta para liberar a consciência da gente. Afinal, esse ano nós compramos outro carro. Afinal, esse ano os nossos filhos estão lá finalizando a faculdade. Afinal, esse ano nós fizemos uma viagem de férias. Deus nos abençoou. Então, nós precisamos retribuir a bênção. E isso, a beneficência, sob a perspectiva que a gente ainda a vivencia, ela é um ato de uma devolução, não de investimento. As pessoas não usam a beneficência como investimento. As pessoas utilizam a beneficência como um ato de saldar contas. E a gente sempre ouve assim: eu vou ajudar, porque eu recebo muito. Então, quando você fala, eu vou ajudar porque eu recebo muito, você só ajuda porque sobrou. Entende o babado? E aí, no fundo, se não sobrar farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí a gente lembra do óbolo da viúva.
da viúva que chega lá no templo de Jerusalém e bota uma moeda, um denário. E eu fico imaginando o Cristo e os discípulos só de bizu, olhando a mulher na porta. Era dia de aula prática, Lúcia. Aula de campo. Vamos fazer hoje aula de campo. Vamos para a porta do templo. Aula de campo com o Cristo e os 12. Estão ali, Vera, na aula de campo, olhando. Chega um homem lá rico, deita dinheiro lá onde é o gasofilácio, na vasilha. Enche de dinheiro. Chega outro, enche de dinheiro. Aí chega a pobre coitada viúva, Livinha, bota um denário. O mestre estava fiscalizando, aula de campo, na rua, ali com os meninos. Eu fico pensando ali, porque ele faz isso com a gente também. Aula de campo. Né? Aí ele fala assim, viram isso? Em verdade, vos digo que ela ofereceu mais do que eles, porque eles ofereceram da sua sobra, e ela ofereceu do que não tinha. Compreende? A beneficência é quando você faz a ação que suplanta você, porque o outro é seu objetivo. Porque o outro precisa ir além. Não por devolução, como os ricos fizeram. Mas esse ano os lucros foram enormes, vamos distribuir. Mas se não houver lucros, não há divisão. Naquela época, há 20 anos atrás, quando aconteceu a pandemia, que parece que já tem 20 anos, né? Walking Dead que nós vivemos no mundo, foi feito, naquela época, uma análise, uma pesquisa sobre quem mais ajudou. Vocês sabem quem foram as pessoas que mais ajudaram? Os pobres. O pobre foi quem mais foi beneficente, porque ele sabe exatamente a demanda que o outro tem, e ele sabe que a demanda do outro não pode esperar. A beneficência, ela leva a gente a sentir a satisfação de fazer agora, mesmo não sabendo se amanhã eu vou ter. Mas alguns vão dizer para você, o que, Heloísa, que isso é irresponsabilidade, que você não pode cobrir um santo e descobrir outro. E aí nós vamos forjando um exercício sofismático para assassinar todo o ímpeto de uma ação que surge no nosso coração de bem. É impressionante. Você quer servir, você abre o seu armário, chega uma pessoa na sua residência e pede 1 quilo de arroz. Aí você abre, ela fala assim, mas como eu vou dar 1 quilo se eu só tenho 1 quilo aqui? Mas, Lourdes, você tem recursos para ir ao mercadinho para comprar outro quilo, nem vai ser tanto esforço assim. Aí a gente vai e fecha assim, querido, infelizmente eu não vou poder te servir. Aí a gente se esquece da viúva, do gasofilácio, e que era observada por Jesus, e que disse para os outros, ela serviu, ela doou. Eles não, eles se aliviaram. Eles se aliviaram. Então, a beneficência, ela avança para um lugar de muito desconforto na vida da gente, principalmente de desconforto em relação ao outro, porque o outro vai estar sempre te chamando de você é um besta, você é um bobo, é por isso que você não tem nada, é por isso que tudo que você ganha, você compartilha, você ajuda, você serve, você oferece ao outro, e aí, não ganha nada. E a gente faz um exercício de assassinar a bondade.
dentro das pessoas. É uma coisa muito doida, esse exercício que é feito para sacrificar e assassinar todo ato de bondade. Todo ato. Há um exercício, é cotidiano na vida da gente, as pessoas criticam todo ato de bondade. Você oferece um alimento a uma pessoa, se a pessoa vende aquilo e vai adquirir um entorpecente ou joga aquilo fora, o problema é dela. Não é meu, mas eu vou perdendo o bom ânimo de seguir servindo e auxiliando, e no final das contas, você não oferece porque isso existe em você, você oferece porque precisa ter reconhecimento por parte do outro, do seu esforço. Adolfo, ele nos fala, quando você oferece, quando você é bom, faz o bem, serve ao outro, sua alma é feliz. Se o outro apanha o bem, o serviço e a sua oferenda e joga fora, o problema é dele. Isso mostra quem ele é. Enquanto fazer o melhor mostra quem você é. Mostra quem você é. Só que eu espero me ver no outro. Eu não vou me ver no outro. E o outro, da mesma forma, não vai se ver em mim. E quanto mais nós oferecermos o bem, quanto mais nós oferecermos o benefício, mais a vida vai nos chamar a parar. Mais a vida vai nos chamar a parar. Você vai indo bem, vai indo feliz, vai servindo, vai ajudando. Daqui a pouquinho, vamos ver se isso que você está fazendo é de verdade. Já passou por isso? Você está ali abraçando, amparando, cuidando, feliz, socorrendo. Daqui a pouquinho o outro vai e começa a te mostrar uma outra face. Aí você sofre, se decepciona com o outro e não faz mais nada. Só que você não faz com o outro, nem com mais ninguém. Porque a natureza está funcionando assim hoje. Quando a gente se frustra com uma pessoa, a gente se frustra com a humanidade. Impressionante. Se um nos frustra no bem que oferecemos e que não houve reciprocidade ou não houve acolhimento, o mundo, ele começa a ser ruim. Numa outra mensagem, Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, que no século XVII foi o precursor do que nós conhecemos hoje como assistência social, né? A assistência social surge como a ideia de Vicente de reconhecer que nós não podíamos aguardar que o sofrimento viesse a gente, que a demanda viesse a gente, que nós precisaríamos começar a olhar o sofrimento do outro e socorrer antes que o outro agonize. Então ele vai e inicia uma obra, um ofício de ir à miséria, de ir ao que sofre, de reunir o que sofre, de alguma maneira socorrer. Ele inicia a mensagem nos falando assim: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus. E chaves só tem um segredo, não muda. Vicente começa dizendo assim: sede bons e caridosos, essa é a chave do céu. Indiferença não abre o céu, orgulho não abre o céu, agressão não abre o céu, violência não abre o céu. O que abre o céu é a caridade e a bondade. Pessoas que não se sensibilizam em relação ao outro, indivíduos que têm seus olhos fechados às necessidades alheias, venham de onde vier, porque muitas vezes nós temos uma responsabilidade enorme em suprir filho, pai, mãe e ente querido,
Mas é completamente indiferente ao indivíduo que passa do lado da gente e diz assim: você pode comprar uma mariola, me dá R$1 ou R$2 aqui para me ajudar. Ou seja, o indivíduo está na rua, neste sol horroroso que está fazendo esta semana, e a gente acredita que isso é uma opção de vida que ele teve, porque ele entendeu que aquilo era o melhor para a vida dele. Ele ama ficar num sinal, fazendo 20 quilômetros por dia de corrida, enfiando uma jujuba no nosso retrovisor, e o outro fica assim: você vê? Aí, ó, podia estar no serviço. Ele queria, às vezes, que tivesse ar-condicionado, uma cadeira, um computador, um laptop, cheirosinho, penteado. Ou você acha que ele gosta daquilo ali? Aquilo ali é o projeto de vida. Quando eu ficar, rapaz, adulto, eu vou morar num sinal, vou correr num sinal das 7 horas da manhã às 8 da noite, botando uma mariola e dando essa mariola, e quem está no volante não olhar para a minha cara, porque eu sou uma pessoa invisível aos seus olhos. Porque eles são invisíveis aos nossos olhos. Tem pessoas que estão no mesmo semáforo, no mesmo sinal, há anos, e nós não sabemos como é o rosto dele. Porque ele é invisibilizado. A miséria faz com que o outro fique invisível. A miséria faz o outro ficar invisível. Nós não olhamos para a face de uma pessoa em situação de rua. Ninguém olha. Ninguém percebe o rosto. Como é que é essa pessoa? Porque ela não nos interessa. Ela é uma pessoa invisível para os nossos olhos. No máximo, um saco de lixo que a prefeitura precisa recolher do caminho da gente. Mas ela é um ser humano invisibilizado. E ele fala: sede bons e caridosos. Essa a chave para o céu. Chave que possuís em vossas mãos. Toda a eterna felicidade está inserida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Tudo está inserido aí. Amai-vos uns aos outros, mas não dá para escolher. E aí que é o problema, né? Eu quero amar, mas dá para escolher? Dá para escolher 5 para eu amar? Né? Lourdes, Mônica, não, Lourdes é difícil. Mônica também é difícil. Djanira, nem pensar. Pô, tem como escolher, não dá para eu ter um amor platônico à distância. Amar uma pessoa que vive longe, mandar vibrações favoráveis para esse lugar. Então, assim, amai-vos uns aos outros é oferecer a beneficência uns aos outros. O lance é, você conhece isso, o outro não. Mas nós não devemos só fazer o bem quando o outro conhece o que a gente conhece, porque alguém tem que começar. E quem tem que começar? Quem sabe? Quem sabe, inicia. Quem sabe, começa. É dali que começa. É por essas e outras que, quanto mais Espiritismo nós estudamos, quanto mais o Evangelho a gente lê, pior fica. Vai ficando mais difícil, gente. Vai ficando um negócio complicadíssimo. Tem hora que dá angústia. Porque você fica assim: Senhor, eu já sei a regra, mas eu só cumpro essa regra quando o outro me ajude a cumprir também. Mas, Senhor, como eu amo o que não me ama como eu amo? Como eu sou aquele que serve e que ninguém serve? Como eu sou o que oferta e que ninguém oferta de volta? Como eu sou o que sorri e que recebe de volta o rosto amargurado? Como eu sou assim? Você é assim porque você sabe, e o outro não. Você é assim porque você compreende, e o outro não. É por essas e outras que o amor, ele começa em você e sai de você. E o amor, recordando o professor César Soares dos Reis, que esteve na nossa casa
acho que foi na última vez, ele disse que o amor, ele é como se fosse pequenos, esses guarda-chuvinhas de antigamente que você botava uma hélice, rodava assim, ele voava. Ele disse que a partir do momento que você ama, a sua alma começa a produzir esses guarda-chuvinhas dentro de você. Em ebulição aquilo. E aquilo sai de você. E aí ele diz o seguinte: quando o indivíduo ama, ele não precisa de amor de volta, porque ele já gerou todo o amor dentro dele. Quem ama e precisa de volta, não está amando, está negociando. O amor real, ele é inegociável. O amor real, ele é de mão única. Ele só sai. Se o seu amor, se para você amar tem que ter de volta, porque não é amor, é negócio. É negócio, é negociação. Você não está amando. O amor é um sentimento de mão única. Ele não é de mão dupla. O amor é um sentimento que te chama a doar. E ele por si só basta em você. Se receber de volta, ótimo. Mas gere ele em você. Olívia, isso é tão complexo, Olívia. Como eu consigo compreender que quando eu produzo em mim sentimentos reais, eu não tenho mais a necessidade que o outro me alimente com esses sentimentos. Toda vez que eu precisar que alguém me retroalimente, é porque o que eu gero não é suficiente. Entende? Não é de fato real. É projeto, é negócio. O amor que precisa. A gente começa agora amigo oculto. Vamos fazer amigo oculto do serviço, R$50. Aí, não, bota preço. Porque ano passado eu comprei lá a minha sandália havaiana de R$50 e ganhei uma caixa de choquito. Então, o que deveria se principiar no momento de celebração, de fraternidade, onde nós vamos fechar um ciclo na nossa empresa para ficarmos felizes, a gente já entra com ódio. Fora o papelzinho que troca. Ai, pelo amor de Deus, tirei fulano, né? Pelo amor de janeiro, o que eu vou dar para essa mulher? Na idade dela, vou fazer um kitzinho, um sabonete alma de flores, 2 pomadas do vovô Pedro, é kit, terceira idade, né? Um sabonete alma de flores, 2 pomadas do vovô Pedro, né? E alfazema, seiva de alfazema, né? Conturré. Então, a gente começa, agora vamos fazer uma celebração de amizade, a gente está começando a mudar de nome. Luiz Fernando, não, pelo amor de Deus, né, não dá, vamos troca comigo, e o presente, quando o amigo oculto finaliza, você viu? É uma vergonha, não adianta, não participa o ano que vem, você não foi celebrar, você vai participar de um comércio, escambo, um negócio. É tão estranho isso, é tão esquisito a gente normatizar relações que deveriam ser de celebração em negócio, porque virou um negócio, sabe? Virou uma coisa tão feia, tão estranha, e a gente quer logo que finalize, que acabe, para a gente voltar para cada dia, ligar o ar e continuar assistindo a série no canal que tiver. E aí ele vai dizendo, se você não ama o outro fica chato, o outro fica cansativo, o outro fica desagradável, o outro não merece o seu amor. Mas o Senhor disse, amai-vos uns aos outros. E ele não disse, mas tem que escolher 5. Ele diz uns aos outros, uns aos outros. E aí você oferece, você dá o que você foi ensinado na lição. E se o outro não te oferecer de volta, porque ele não aprendeu, mas você continua fazendo a sua oferta. Já indo para os finalmente, pode vir, Ivete, faltam 5 minutos, já vou acabar aqui, pode vir, que até a caminhada, chegar aqui dá 8h50. Dever e não favor.
A beneficência é um dever. Um dever. Não vamos dizer uma obrigação, mas é um dever do indivíduo que se acha a fim de se transformar. Não dá para a gente achar que vai ter a vida do santo, porque eu só faço bem. Mas olha, gente, tem uma diferença entre fazer o bem e não fazer o mal. Às vezes você diz assim, eu só faço bem? Não. Você pode ser uma pessoa que não está feita a fazer o mal. Isso é outra coisa. Quando você diz assim, eu não faço mal a ninguém, isso é pouco. O diferencial, o plus, não é não fazer o mal a ninguém. Não é sangalo. É fazer o bem. A diferença está quando você vai além. E o sujeito fica assim, não, eu não faço mal para ninguém. E bem, a quantas pessoas você alimentou hoje? Quantas pessoas você ouviu hoje diante das suas lamentações, das suas lutas? Hoje você se recordou de um ente querido que você não vê há muito tempo e ligou para ele? Quantas pessoas hoje você acredita que estavam submersas na sombra do desespero e você foi o vagalumezinho, a luzinha que chegou? Isso é fazer o bem, isso é fazer a diferença. Mas a gente é muito morno, porque a gente aprendeu em algum lugar que não fazer o mal basta. Mas não basta. Porque, de fato, que tem necessidade é fazer o bem. Há pessoas que, em desequilíbrio, agem com profundo equívoco. Mas, quando se acham alinhadas, vão lá, se desculpam e fazem 10 vezes mais do que retirou. Zaqueu. O que eu sinto é que a gente acha que fazer o bem, que a beneficência, coloca a gente no lugar de uso. Sabe, Rosane, aquele lugar de uso, vão me usar. Sempre que eu socorrer, vão me socorrer. Lúcia, uma. Você não pode ouvir a gente, estou com um problema aí. Está precisando de alguma coisa, meu filho? Tem um cartão de crédito lá, tem um negócio. Ela está sempre oferecendo. E oferecendo as necessidades práticas e objetivas. Ela vai orar por mim, mas vai dizer assim, carro está lá, hein? Me liga que a gente leva. Me liga que a gente pega. Isso ampara. Aquece. Porque a gente reza por muita gente que está precisando, às vezes, de um carro para levar na UPA. A gente reza por muita gente que está enferma no seu lar e não foi lá perguntar para ela quem está fazendo o seu almoço. Que eu vou vir para cá hoje, vou fazer o seu almoço, vou congelar. Se precisar de um arrozinho, eu vou ali, vou comprar. Entende? Vou lavar o seu banheiro. Tem pessoas que estão enfermas, operadas, o banheiro está sujo, corre risco de uma infecção. Estou orando por você, minha irmã. Ela está esperando, gente, preciso lavar o meu banheiro, que está todo urinado, com marca de sangue, eu não estou conseguindo limpar. Isso é fazer o bem. É o movimento da diferença. Que todos nós, algum dia, recebemos na hora mais angustiante. Todos nós, algum dia, quando a gente achou que o mundo estava desabando, alguém chegou e disse assim, vou com você resolver esse problema. Isso é fazer o bem. Estou orando por você, vou botar o nome lá no centro. Mas espírito não tem carro, não tem habilitação. O Bezerra de Menezes não morreu antes do carro sair. Né? Não tinha carro. Então, assim, é a nossa presença, é o amor que se manifesta. A beneficência, ela é uma prática de amor que se manifesta.
Só, Ivete, é uma coisa esquisita. A gente não quer ser perturbado por ninguém. Mas como é que você faz o bem sem ser perturbado? Porque todo mundo que precisa de ajuda está perturbado. Você conhece alguém que não está perturbado precisando de ajuda? Todo mundo que precisa de ajuda, entende? Ele está sofrendo, ele está falando muito, ele está chorando fácil, ele está reclamão, ele está chato, e a gente fala assim, a gente quer ajudar fulano, mas fulano, nossa senhora, ele engoliu um toca-fita. Se for eu, então, um toca-fita gago, porque faz pior ainda, né, irritação maior, é difícil demais da conta. Então, a beneficência é este ato de oferecer-se. E recordando Adolfo de Argel na primeira mensagem, diz assim, felizes seriam se só vivessem para fazer isso. Felizes seriam. Mas o pior é que a gente acha que a felicidade está em outro lugar. Não nisso. Aí como é que a gente resolve isso? Psicanálise, psicólogo, psiquiatra, escitalopram, Rivotril, clonazepam, que a gente vai falar assim, minha vida está toda para dar certo, mas tem um buraco aqui que eu não consigo resolver. Cachaça, entorpecente, tá tudo para dar certo e não dá, é porque nós estamos procurando o certo no lugar errado, e o certo, segundo o Espírito, serve o outro. E a sua vida vai ser só bênção, porque ela vai se encher de uma forma que nada para o lado de fora encheu. Vou finalizar, eu gosto sempre de citar isso. Posso citar? Porque eu vou citar de qualquer jeito, mas se você me disser pode, eu vou tranquilo, obrigado. Então, finalizar, a gente precisa recordar a ida do mestre ao deserto. Jesus, antes de começar a obra, ele vai ao deserto, meditar, fazer, não sei lá o que ele foi fazer de fato lá, porque a gente não sabe, ele foi para lá, para o deserto. E ali onde ele entra, não havia onde ficar, onde dormir. Ele dormia nas rochas, nas pedras, e não tinha cabana, ele estava sozinho ali, se alimentando de gafanhotos, de insetos e de mel, quando achava no meio do caminho. E ali, eu acredito que ele estava forjando toda a obra que iria começar. O deserto de Jesus é esse lugar aonde você é chamado para oferecer o seu melhor quando você está sozinho. E ali ele entra no deserto e fica dias, 40 dias e noites no deserto, comendo nada, sorvendo a água que vinha à noite do sereno, ali. No fim do deserto, quando já estava findando os dias, quando ele já estava exausto, com fome, com sede, cansado, surge o cramulhão na sua frente. Uma força maligna, um espírito horroroso, que começa a lhe forçar a conversão, a aceitação, a submissão ao mal. Primeiro fala, rogue ao seu pai que transforme pedra em pão. Você sente fome. Ele vai e diz a esta força sombria, mas nem só de pão vive o homem, e eu não devo forçar o pai. Em outro momento, ele ordena, suba ao pináculo do templo, faz com que surja um templo e diz, suba ao pináculo do templo e se jogue e rogue ao seu Senhor, a Deus, ao seu Pai, que te salve. E ele diz, não devereis tentar o Senhor, seu Deus, contra a sua própria vida. E por fim, ele diz assim, ele abre diante dos olhos de Jesus as grandes cidades do mundo, as maiores civilizações do mundo, e diz assim, curve-se a mim e
todas essas cidades hão de se curvar a você. O mestre então olha para ele e diz: afasta de mim, Satanás, vai-te daqui. E há ali um efeito de símbolo muito forte, Ivete, porque nós só seremos chamados a não dar o nosso melhor quando nós estivermos no nosso pior. Quando você estiver, Alexandre, no seu pior, é aí que você vai ser chamado a oferecer o seu melhor. É aí, já passou por isso? Você está ali mergulhada, querendo que todos te cuidem, querendo que todos te vistam, querendo que todos te compreendam. E a vida vai dizer: Ivete, é a hora da segunda milha, porque a primeira milha foi fácil. E é nessa hora que a gente abandona a fé. Mas o Cristo, ao recusar todos os reinos de fora, ele assinala, na minha compreensão, um negócio, Helena Maria, só um negócio. Ele me assinala assim: quando eu possuo a mim mesmo, o que de fora pode ser maior? Entende? Quando eu sou senhor da minha vida, quando eu sou senhor do meu reino íntimo, quando eu governo a minha alma, quando eu sirvo, ainda que todas as pessoas digam que não, eu sou gerente da minha vida, nada, absolutamente nada fora importa. O mestre riu daquela força quando disse: como este homem, este ser acredita que um reino é maior do que possuir sua própria alma? Mas a maioria de nós acredita que um reino é maior do que possuir sua própria alma. Entende? E está ali o deserto, Lourdes. Porque é no deserto que você vai descobrir quem você é. É no deserto que você vai descobrir o que de fato você precisa. Porque quando está em volta, nas sobras, a gente não vê nada. A gente só vê na falta. É por isso que servir ao outro é este exercício de possuir-se e não esperar nada de volta. Eu faço porque isso está em mim. E ninguém que rejeite, que jogue fora, que recuse, que zombe, terá o poder de macular o meu reino interior, o meu reino íntimo. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde, nos abençoe hoje e sempre. Eu passei 6 minutos. Eu gosto de passar. Eu gosto de passar. Lembrei desse negócio agora. Podia ter acabado a término. Podia, mas eu gosto de passar, não pode.